É evidente que o Brasil tem muito a ganhar com a criação do segundo Distrito Federal. E ele tem muito a ganhar, dada a centralidade da cidade do Rio de Janeiro no imaginário nacional, como capital nacional, é quase como capital legítima do Brasil, por assim dizer. Tá? E de todos os problemas, na verdade, que o país tem sofrido por conta da má gerência, do desgoverno do Rio de Janeiro desde a fusão em 75, né, que agravou o problema da mudança da capital, sem ter dado à cidade um estatuto condigno com o papel nacional que ela continua exercendo. Né? O Rio de Janeiro não é como São Paulo, que é uma cidade maior e mais rica, mas tem a sua identidade estadual perfeitamente definida. A cidade do Rio de Janeiro não tem identidade nacional, né? Identidade estadual. E, ao mesmo tempo, prejudica a identidade estadual do antigo estado do Rio, o capital e Niterói. Então, acontece, a gente não precisa ir muito longe para perceber o quanto, na verdade, a situação do Rio de Janeiro, o agravamento, a intervenção federal, o Rio de Janeiro sofre intervenções federais oficiosas ou oficiais, quer dizer, oficiais ou brancas, há mais de um quarto de século. Que a gente sofre intervenção federal na saúde, que a gente sofre intervenção federal na segurança pública. Tá? A União recorrentemente é obrigada a vir aqui porque ela continuando a prestar de modo espasmódico a ação que ela exercia quando a capital estava no Rio. Não é? O que mostra, na verdade, a incapacidade do Estado de andar com os próprios pés. Né? Isso, evidentemente, é um problema nacional. Tá? É claro que existe argumentos em contrário, que na verdade decorrem daquela imagem da nação, não como um conjunto de cidadãos regidos democraticamente, mas uma concepção do Brasil oligárquica, que vê o Brasil, na verdade, como um mosaico de 20 e tantos estados, supostamente iguais entre si, cada qual com sua legitimidade de interesse. Concepção essa que é algo que se misturou na ideologia do desenvolvimentismo, com a ideia de que a capital tem que estar em algum lugar como uma espécie de um mecanismo compensatório de inferioridade populacional ou inferioridade econômica. Tá? O papel de uma capital não é desenvolver o interior. Né? E os dados mais recentes cientificamente comprovaram que Brasília não desenvolveu a região centro-oeste. A região centro-oeste cresceu como ela teria crescido independentemente do fato dela ter passado a sediar, essa região que passou a sediar a capital federal formal. Tá? Então, o que se passa? O centro do país não é o mapa do Brasil. O centro do país é onde está o centro demográfico do país. E é óbvio que o centro demográfico do país, como todo mundo sabe, está entre o Rio e São Paulo. A maior parte da população brasileira está aglomerada nesse centro demográfico. Tá? A capital ela foi retirada do centro demográfico e colocada no centro geográfico, né? Que exige uma concepção de nação que, repito, não é compatível com uma concepção democrática de nação. Né? Então me parece que o que acontece? O reconhecimento do Rio de Janeiro como uma segunda capital e a resolver, na verdade, os problemas nacionais causados pelo Rio de Janeiro e consertaria, na verdade, as decisões desastradas que foram feitas pela União no passado. Eu acho que você tem uma cidade como o Rio de Janeiro, que para o mundo inteiro é sinônimo do Brasil, tá? Que é um lugar, um estado monstruoso. Né, a cidade do Rio de Janeiro foi o único estado que desapareceu na história do federalismo brasileiro. Tá? Que continua sendo um lugar singular. Né, não é questão de ser melhor ou ser pior, é simplesmente um lugar relevante. Tá? Então a gente não pode deixar que a importância nacional do Rio de Janeiro, que aparece todos os dias nos jornais, que é comentado no país inteiro, seja visto como um problema local, simplesmente por ciumeiras de província, ciumeiras provincianas, entendeu? O problema do Rio de Janeiro é um problema nacional, tanto quanto o subdesenvolvimento da região Nordeste é um problema nacional, como o subdesenvolvimento econômico do Amazonas ou da região Norte também é um problema federal. Tá? E um foi resolvido criando-se a Zona Franca de Manaus, o outro foi atendido em parte a questão da Sudene. É óbvio que o Rio de Janeiro também é um problema nacional nesse sentido. Você tem uma cidade do Rio de Janeiro que consiga se autogerir, que consiga evitar o esvaziamento econômico, uma solução que dê à capital histórica do Brasil, que é o Rio de Janeiro, uma solução que lhe permita deixar de ser um problema nacional. Me parece que é óbvio que isso é do interesse de todos. Tá?
E a criação, a federalização do Rio de Janeiro, ela é a única solução que confere à cidade do Rio de Janeiro o desenho jurídico que corresponde, na verdade, à sua posição no país, que é a posição de como eu estava dizendo antes, de um segundo Distrito Federal disfarçado de capital do Estado.